no início da igreja, não está falando nem de hoje, ok? No início da igreja, na igreja primitiva. O mesmo não ocorre com o fruto do Espírito, que daqui a pouquinho estaremos abordando com mais propriedade. O mesmo não ocorre com o fruto do Espírito, que é permanente, e por isso deve ter a primazia em relação aos dons. Ou seja, o fruto do Espírito, e aí nós vamos lembrar: paz, amor, longanimidade, benignidade, temperança. Pois bem, então, segundo essa visão, o fruto do Espírito tem que vir em primeiro lugar. Esta ênfase interpretativa deve-se ao fato de que algumas pessoas testemunham ter sido batizados com o Espírito Santo, ok? Mas infelizmente não apresentam o fruto do Espírito. Entende? Então, segundo essa corrente, manifesta alguns dons, né? Mas a prática da sua vida não condiz com aquelas pessoas que supostamente, segundo essa visão, estariam sendo usadas, influenciadas pelo Espírito Santo. Até porque o Espírito, ele é santo. Não apresentam o fruto do Espírito, gerando um contrassenso insustentável à luz das Escrituras. Então eles pegam essa questão aqui, essa visão, falam: não pode, como é que pode? Essa pessoa que está manifestando os dons do Espírito, mas o camarada compra no par. Na época, estou dizendo, na época, agora. Estou dizendo lá no início da igreja primitiva, né? Naquela época. Compra no par. Leva qualquer problemazinho de dificuldade, leva a pessoa para o juiz. Tem relacionamento com a sua madrasta, nem respeita o pai. Lógico que estou falando isso em 1 Coríntios, tá, gente? Não estou falando de hoje, não. Lá em 1 Coríntios. Dissensão da igreja, facção no meio da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. E olha só, que problema na época. Que coisa, igual tem dificuldade, ó. Tudo na época. Só, quer dizer, vamos lá. Antigamente, né? Lá no início da igreja, lá nos primórdios. As profecias do Antigo Testamento sobre o derramamento do Espírito Santo se cumpriram somente, segundo essa visão aqui tradicional, tá aí, se cumpriram somente no dia de Pentecostes e no início da igreja primitiva. Quando Pedro identificou a experiência do Pentecostes, Joel 2,28, que registra: e há de ser que depois derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. No Novo Testamento, os dons espirituais foram dados a todos os que crescem. Ok? Todos os que crescem, sendo estes dons empregados na igreja. Empregados na igreja. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para sempre a todos os que creem. Lógico, vou repetir aqui mais uma vez, talvez seja até muito repetitivo, mas isso aqui estamos vendo a visão tradicional, gente. Veio a Pentecostal, já vimos, tá? Isso aconteceu uma vez só? Isso, o derramamento aconteceu com este propósito, tá? De encher aqueles, porque todos receberam, quem queria receber? Todos que crescem, segundo essa visão, todos que crescem, sendo estes dons empregados na igreja, foi para toda a igreja. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, tal, cerca de 120, né? E todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para sempre a todos que creem, como bem afirmou Calvino, uma vez selado com o Espírito Santo, para sempre selado. Então essa é a visão tradicional, ok? Ah, professor, não concordo, não tem problema, mas aprende, é importante que aprenda.
Eu sou pentecostal. Beleza. Eu sou tradicional, eu concordo com tudo que está sendo dito aqui. Beleza, é isso aí, problema nenhum. Ok? Vamos lá. Gente, alguma pergunta até então? Porque a gente vai avançar um pouquinho agora. Agora, para aqueles que são pentecostais, o fogo vai cair agora. Para aqueles que não são pentecostais, vamos ter mais esclarecimento. Entendeu? E aí? Alguma pergunta? No Novo Testamento está aquele que crê, no caso, ele já é selado automaticamente. Segundo a visão tradicional, sim. Sim. Então, Segundo a visão pentecostal, ele recebe o Espírito Santo, mas ele deveria ou deverá buscar um pouco mais, ter um compromisso, um comprometimento para ser batizado com o Espírito Santo, para ser revestido do poder e manifestar nele os dons do Espírito, falar em línguas, interpretar as línguas, os dons de cura. Então ele ainda pode manifestar nele esses dons. isso no Novo Testamento. Novo Testamento. Deu para entender. Essa posição aí é referente a Calvino que expõe isso? O que? Essa que nós finalizamos aqui? Exatamente, Isso, ele pega uma afirmação de Calvino para embasar o seu pensamento. É a visão tradicional. É a visão tradicional. E fique tranquilo que nós vamos estudar muito ainda sobre João Calvino. Ok? Provavelmente muitas coisas vocês concordarão. Mesmo os pentecostais. Calvino é um papo radical, né? Então, sim e não. Nós vamos trabalhar bastante, ainda tem muita matéria para a gente ver para frente ainda. Quando a gente trabalhar exegese, poxa, vocês já viram o exegese? Então, trabalhamos bastante assim. Vocês também já viram? Vocês já fazem parte da turma? Não, essa é a apresentação. A apresentação? Aí, que beleza. Então tá bom. Sim. Tira uma dúvida. Uma só? Que beleza, eu tenho várias. Vamos lá. Essas línguas são línguas de outros idiomas ou são línguas verdadeiramente pentecostais? Então, Me tira esse embaraço aí. Então, vou te responder com aquilo que nós estamos colocando aqui. Na visão pentecostal, essas línguas elas podem ser humanas, idiomas, ou elas podem ser línguas estranhas para o homem. Me expliquei? Isso na visão pentecostal. E agora? Não, na visão tradicional, essas línguas, na verdade, não tem nenhum porquê hoje. Na visão tradicional, essas línguas não eram línguas estranhas, eram línguas idiomáticas. Eram línguas idiomáticas, eram idiomas da época. Inclusive, hoje ainda tem essa conotação de que, na visão pentecostal, voltando agora, que, por exemplo, alguém pode estar falando em línguas estranhas, ou pode estar falando um idioma normal aqui, e o Espírito Santo dá uma interpretação, um direcionamento para uma pessoa de outro país, com outro idioma. Ou ela pode, isso na visão pentecostal, né? Pode estar falando de uma forma normal, na nossa língua, e dar uma outra interpretação lá para o Josias. Ou a pessoa pode estar falando, vamos dizer assim, da visão pentecostal, falando em mistério, né? E o Espírito Santo está lá dando a interpretação para o Josias. Não para o Josias, mas para a igreja. Porque tem essa conotação de igreja. Quem tem que ser edificado é a igreja. Se é parte da igreja, se vai trazer edificação para a igreja, ok. Senão, a gente tem que, no mínimo, desconfiar. Mas isso é embasado lá em Pentecostes. Pentecostal. Então, é o que nós vamos ver agora. Nós vamos trabalhar agora. Tá bom? Vamos lá? Analisamos a interpretação do que ocorreu no dia de Pentecostes segundo a linha de interpretação. Qual? A tradicional. Porque a pentecostal a gente já sabe. Qual é a linha? Nós já vimos. Qual é o pensamento. Ok? Então, segundo, vamos lá. Dia de Pentecostes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento, não é isso? Alguns dizem. Veio um vento, encheu toda aquela casa, o teto quase que voou. Não é isso? Não teve isso, não. Biblicamente não teve, não.
todo mundo ficou balançando naquela hora e tal, porque o vento era tremendo. Não tem isso não. O texto vai dizer que estavam todos concordemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som. O que veio do céu foi um som. E esse som como de um vento extremamente impetuoso. O que veio o som. O som de vento. O vento não teve só o som. Entende? Olha o vento, irmão. O vento está passando, então. Aqui na época, nesse momento aqui, não estava passando o vento, não. Encheu, o que encheu? O som, né? Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Lembra da simbologia do fogo? Lembra? Muito bem. As quais pousaram sobre cada um deles. Agora, o importante neste episódio, percebendo que a gente está aqui vendo o entendimento da linha tradicional, tá ok? Certo? O importante neste episódio não seria as línguas em si, mas o revestimento com o Espírito Santo. Então, a ênfase aqui, segundo essa visão, não é nas línguas, mas é no revestimento. O fervor não foi produzido por aquelas pessoas que estavam ali, como ocorre em alguns meios carismáticos. Vou repetir de novo. Essa visão é tradicional ainda, ok? Então o fervor não aconteceu por intermédio, por euforia das pessoas. O problema não é as pessoas que se impulsionaram por si só, não. Como ocorre em alguns meios carismáticos. Mas veio diretamente do céu. Então, dito do céu. Este episódio da descida do Espírito é entendido como o nascimento da igreja primitiva. Então, muitos seguem essa linha. Aquilo ali que está acontecendo é o início da igreja. É o nascimento da igreja. O professor, muitos tratam esse movimento da Rua Azusa como um segundo dia de Pentecoste, né? Será o que os tradicionais pensam em relação a isso? Não pensa coisa muito boa, não. É porque devido eles afirmar que isso só ocorreu lá, né, lá em Atos 2. Então, para alguns, na verdade, o que aconteceu ali, segundo a visão mais tradicional, na verdade aconteceu ali foi uma loucura. Onde está falando? O Pentecoste ou no Pentecoste? Não, aqui não. Estou falando, você falou, perguntou da Rua Azusa, né? Uhum. Para alguns mais tradicionais, isso temos alguns documentos, mas não brasileiros, não traduzidos, mas estrangeiros, que vai dizer que ali o que aconteceu foi uma loucura. Uma loucura. Alguns documentos estrangeiros vão dizer, e não necessariamente vocês precisam concordar com isso, eu estou apenas dando dados, que houve ali uma loucura. O líder, o pastor Simon, né? Simon, sim. Ele, segundo alguns, vai dizer que ele parece que colocava alguma coisa na cabeça e ficava... não tinha pregação, não tinha pregações, não tinha quase ensino, tinha muitas manifestações, né? E aí alguns querem dizer que essas manifestações divergem muito do princípio cristão, do princípio bíblico, do próprio princípio do Novo Testamento. E aí, voltando um pouquinho para cá, eles vão ver o seguinte, e é o que nós vamos desenvolver aqui. O que estava acontecendo nesse momento ali em Corinto era uma confusão, na verdade. A igreja de Corinto, ela precisou ser doutrinada concernente a essas questões. Porque, segundo essa corrente, havia muitas religiões. Corinto estava igual a Rua Azusa, né? Então, havia muitas religiões e pessoas que se convertiam, mas que traziam ainda um resquício lá
daquelas religiões. Por exemplo, pelo amor de Deus, não me entenda errado, é só para dar exemplo, não discordo de quem tem um instrumento, não. Por exemplo, tem igrejas que tem uma forma eu esqueci a forma de falar, pagode, né? Não a letra, mas apenas a questão instrumental, outras de rock, outras de outros ritmo, obrigado, ritmo disso. Então, tem vários ritmos. Então é mais ou menos assim. Por exemplo, eu não sei como está hoje, mas eu me recordo assim que aquele Vaguinho, hoje ele é pastor, né? Hoje ele é pastor, já tem tempo. Hoje não, já tem bastante tempo, Mas eu me recordo que acho que uns 5 anos atrás, mais ou menos, ele, com a proposta de evangelizar nos morros, nas favelas, né? Ele cantava uma música, mais ou menos, como sou cantor, né? Ele cantava mais ou menos assim: para quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca. Mas aí ele continua: a boca que canta, a boca que louva. O dono da boca. Quer dizer, era uma forma dele, particular dele, né? Para poder atrair as pessoas, né? Não quero entrar nesse mérito, né? Mas o que essa visão aqui vai entender? Então, na verdade, não estou afirmando, estou apenas passando matéria, ok, gente? Então, o que eles entendem? Na verdade, o que estava vendo era uma mistura. Era, por exemplo, eu chego aqui e não venho com essa roupa, eu venho com outra roupa, mas eu não deixo de ser cristiano, o professor. Eu venho aqui, já faço um Black Power, hoje em dia está difícil, né? Um Black Power, então boto uns 2 argolão, nada contra quem usa argolão, quem quiser usar, eu não recomendo, mas né, seja livre. Pois bem, então aí não mudou, continua sendo aquela mesma pessoa. Mais ou menos assim, hoje nós fazemos as nossas festas juninas, agostinas, que as igrejas evangélicas fazem hoje, mas que não nasceu da igreja evangélica. Quem vinha já com essas questões era a igreja católica. Mas que na verdade não foi a igreja católica que começa. Foram na época de Constantino, quando as pessoas começaram a vir em massa para as igrejas, e aí os bispos da época não conseguiram tirar esse tipo de festividade lá secular. Então eles não conseguiram tirar, eles fizeram uma certa adaptação, tirando a entidade religiosa que era adorada e passando agora a apontar para os homens de Deus, Pedro, Paulo, e por aí vai. Mas as festas continuam. Então, dentro desse sentido, ele vai dizer que, na verdade, o que estava acontecendo era um sincretismo. E Paulo vai dizer: olha, vamos organizar o culto. Não pode estar todo mundo em línguas estranhas, e muito estranhas. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Que edificação tem nisso? Porque a ideia é promover a edificação da igreja. Se não for para isso, tem que ser. Aí, Paulo vai organizar, tem que ser 2, no máximo 3. Por quê? Porque dá a entender, na época, eu estou dizendo na época, tá, gente? Dá a entender que estava muita gente falando em línguas. E parece-me, posso estar equivocado, parece-me que não estava havendo interpretação. Então, vamos aí. Que coisa é essa? Ô, professor, na posição que você está falando aí, você está falando línguas estranhas, muito estranhas. É, isso. É isso mesmo? Eu falei isso mesmo. Eu falei, mas essa muito estranha foi eu que falei, não é a Bíblia não, tá? Não é a Bíblia não. Isso aí é autoria minha. Ok? Então, eu respondi, ô Jesus? Respondeu. Respondi, né? Foi uma loucura. Loucuras espirituais. Loucuras espirituais. Então, eles dizem como ocorre em alguns segmentos carismáticos, mas veio diretamente do céu. Este episódio da descida do Espírito é entendido como o nascimento da igreja primitiva. E aí vamos lá. As línguas não foram, essa aqui ainda é a visão tradicional, não foram línguas estranhas, mas inteligíveis. Visto que a Bíblia relata que no meio da multidão que visitava Jerusalém, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Os que estavam ali estavam ouvindo os irmãos lá que estavam cheios do Espírito Santo falarem na seu próprio idioma. Atos 2:6. O propósito dessas línguas era anunciar a todas as raças e nações presentes a grandeza do Evangelho de Deus. Havia ali pessoas de várias localidades. E aí, Atos 2, do 8 ao 11.
Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua? Na nossa própria língua. Era estranha para quem? Para os galileus. Mas não foi estranha para aqueles que estavam ouvindo. Ok? Na nossa própria língua em que somos nascidos, e aí vai dizer, partos, medos, elamitas que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha. Gente, imagine, aqui hoje tem 3, 6, 8 pessoas, comigo 9. Imagine aqui, cada um falando um idioma. Ok? Difícil, né? Complicado, né? Pois bem, foi o que aconteceu. Inclusive o texto diz isso bem claro. Forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Eles estavam ouvindo e entendendo. Estavam ouvindo e entendendo. É significativo dizer que os que falaram em línguas eram todos galileus. Porém, suas línguas eram entendidas por pessoas de outras localidades. Ok? Os dons. E aí eu inclusive já até mencionei. Havia em Corinto muitos deuses. Apolo, Poseidon, na época, agora é Netuno, se não me engano, quando passa a ser romanizado, né? Havia em Corinto muitos deuses e religiões misteriosas. Vocês ouviram falar alguma coisa nas religiões de mistério? Mistério. A religião de mistério. Muito mistério. Então, essas religiões de mistérios, elas influenciaram alguns. Muitos deuses de religiões misteriosas que também testemunhavam manifestações espirituais. O que ele está dizendo? Nessas religiões também havia manifestações. Muito estranhas. Pessoas eram possuídas por entidades, as artes adivinhatórias eram constantes, rituais extravagantes, e havia um clima de profunda emoção nas pessoas. As pessoas estavam muito emotivas. Muito emotivas. Neste contexto da cidade de Corinto, é neste contexto da cidade de Corinto que Paulo pregou a igreja. É nesse contexto que está a cidade. Ok? Conduzindo-a quanto ao procedimento com relação aos dons. Percebam que, nesse momento aqui, esse pensamento teológico aqui não está invalidando os dons. Não está dizendo que não existiu, de forma alguma. Só não entende que deu prosseguimento, mas que existiu. Ok? Porém, havia, segundo o entendimento aqui, uma necessidade de organização. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, parece que alguns da igreja eram ignorantes. E é importante nós entendemos que ignorante não significa burro, tá, gente? Ignorante não significa burro. Ignorante significa aquele que ignora, que não conhece, que não sabe, ainda. Ok? Tem gente que chama, sou ignorante. Na ideia da pessoa está falando, sou burro, não é isso. Ignorante é no sentido de que ignora, que não sabe, que não conhece ainda. Todavia, poderá saber. Ok? Muito bem. Então, eles são ignorantes. Por quê? Porque parece que está havendo algum problema aqui e estão abraçando outros, estão muito emotivos. Estão muito emotivos. Emprestando algumas considerações do comentário bíblico da Bíblia de Estudo de Genebra, ok? Isso aqui é um estudo da Bíblia de Genebra. Podemos inferir os seguintes ensinos, implicando em dizer que o dom espiritual é uma habilidade para expressar, celebrar e demonstrar, e, portanto, comunicar Cristo, de um modo que edifique e fortaleça a fé em outros cristãos e faça a igreja crescer. É o que o estudo da Bíblia de Genebra está dizendo. Segundo,
Os dons espirituais podem, de modo geral, ser classificados em 2 grupos: habilidades para falar e habilidades para prestar ajuda prática com amor. Isso é o entendimento tradicional. Habilidade para falar e habilidade para prestar ajuda prática com amor. Em Romanos 12, do 6 ao 8, a lista de dons elaborada pelo apóstolo Paulo alterna-se entre estas categorias: dom de fala, profecia, ensino e exortação, dom de auxílio, serviço, doação, direção e demonstração de misericórdia. O entendimento dos tradicionais é bem divergente nesse sentido, dos dons. Okay? Todavia, mesmo quem for pentecostal, que não tem problema nenhum ser pentecostal, ok? Não tem problema nenhum. Vamos concordar que a igreja deve servir, demonstrar misericórdia, ok? Mesmo que não entenda desta forma a questão da manifestação dos dons. Mas não pode discordar que isso é coisa boa. Não há cristão que não tenha algum dom de ministério, segundo a visão aqui tradicional. Para essa visão não há quem não tenha. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É de cada crente a responsabilidade de descobrir, desenvolver e usar plenamente quaisquer que sejam as capacidades para o serviço que Deus lhe deu. Gente, parece que eu estou sendo muito enfático nisso aqui, não é questão dessa não, estou apenas mostrando os 2 pontos, ok? A manifestação dos dons, tal qual é narrada em 1 Coríntios 12, segundo essa visão, cessou, claro, data aproximadamente no ano 70. Por quê? Porque foi destruído o templo, os judeus, os cristãos foram dispersos, por aí vai. Não há mais a necessidade dessas manifestações, segundo o entendimento aqui. O amor, aí eles vão colocar 1 Coríntios 3, 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Sobre este texto, alguns comentaristas tradicionais entendem que Paulo provavelmente mencionou estes 3 dons, profecia, línguas e cura e ciência, como representantes de todos os dons espirituais, apontando para a sua função, segundo esse ponto, temporária. Ainda outros estudiosos tradicionais interpretam que estes 3 dons específicos foram mencionados por Paulo por terem uma função reveladora, que chegou ao fim ao se completar o cânon do Novo Testamento. Ou seja, esses dons foram muito importantes até que o cânon tivesse fechado, ou melhor, produzido. Fechado ainda foi 300 e pouco, né? Na nossa era. Até que toda a história bíblica tivesse sido produzida. Terminou? Não há mais a necessidade, porque agora tudo está escrito. Basta os crentes agora trabalharem, orarem, pesquisarem, estudarem, se envolverem e obedecerem. Porque não precisa mais. Interessante falar, Martinho Lutero, ele disse uma frase muito interessante de pensar. Não me mande anjos, nem visões. A tua palavra me basta. Olha que coisa. Não me mande anjos e nem visões, revelações, né? Tua palavra me basta. Olha que coisa. Hoje, em alguns segmentos, né? Não estou apontando a B ou C, mas em alguns segmentos, né? Me mande anjo, revelação, me mande sonho, me mande tudo que puder, que só a tua palavra não está dando certo, não. Está funcionando, não. A gente tem que dar um jeitinho, a gente tem que produzir alguma coisa, tem que fazer
dar um jeito para movimentar a igreja para poder as pessoas virem, ainda mais agora nessa época de pandemia, a pessoa está ficando em casa. Um Então. milagre todo dia, né? Oi? Um milagre todo dia, né? Então. Muito bem. As manifestações dos dons foram necessárias na época apostólica para que o povo pudesse crer e a igreja se expandisse. Os dons espirituais considerados importantes, o evidente e supremo é o dom de profecia, sendo que o mesmo não é derivado do poder sobrenatural do Espírito, como os pentecostais e carismáticos entendem, mas é a palavra de Deus pregada fielmente. Lógico, nós estamos falando aqui da visão tradicional, certo? Mas é a palavra de Deus pregada fielmente. E aí ele usa o texto de 1 Coríntios 14:5, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Logo, o que tem que haver é edificação da igreja e a glória de Cristo. E aí, respeitando ambas as posições, porque pode haver no nosso meio tanto pentecostais como tradicionais, e a ideia aqui não é, esse que está certo, aquele está... Não, a nossa proposta não é essa, apenas mostrar tanto um ponto quanto o outro. Respeitando ambas as posições, passemos agora a comentar o fruto do Espírito, e não frutos do Espírito, ok? Mas fruto do Espírito, objeto de estudo interpretado em harmonia pelas duas correntes teológicas, tanto pentecostal quanto tradicional. Todas concordam na mesma questão, ok? Por que o senhor grifou fruto do Espírito? Nós vamos entender. Este é o tema do nosso próximo capítulo, ok? Gente, vamos beber uma aguinha? 2 minutinhos? 2 minutinhos dá para beber água, não dá? É. Quero dar uma paradinha. Gente, vamos segurar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta, ok?